Opa, tudo bem? Hoje a gente aqui vai dar continuidade com o projeto de estar lendo a Bíblia completamente. E nós vamos ler hoje do capítulo 24, tá bom? Até o capítulo 26 do livro de Gênesis. Então já pegue aí a sua Bíblia e vamos dar aqui continuidade à leitura bíblica, tá bom? Capítulo 24. O casamento de Isaque. Abraão era velho, de idade avançada, e Javé o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que administrava todas as suas propriedades: Põe a sua mão debaixo da minha coxa e jure por Javé, Deus do céu e da terra, que quando você buscar esposa para o meu filho, não a escolherá entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Mas irá à minha terra natal, e aí escolherá uma esposa para o meu filho Isaque. O servo perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra? Deverei levar o seu filho para o lugar de onde o Senhor saiu? Abraão lhe respondeu: De jeito nenhum. Não leve meu filho para lá. Javé, o Deus do céu e da terra, que me tirou da casa paterna e da minha terra natal, e que jurou dar esta terra à minha descendência, ele enviará o seu anjo diante de você, e você poderá trazer uma esposa para o meu filho. Se a mulher não quiser vir com você, então você ficará livre do juramento. Em todo caso, não leve meu filho para lá. O servo colocou a mão sobre a coxa de Abraão, seu patrão, e jurou que assim faria. O servo tomou 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de tudo o que o seu patrão tinha de bom, pôs-se a caminho de Aran-Araim para a cidade de Nacor. Fez os camelos ajoelharem para fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água. Então o servo pediu: Javé Deus do meu senhor Abraão, concede que o dia de hoje me seja favorável e trata com amor o meu senhor Abraão. Vou ficar junto à fonte. Quando as moças da cidade saírem para buscar água, direi a uma das moças: Por favor, incline o balde para que eu possa beber. Aquela que disser: Beba você, que também vou dar de beber a seus camelos. Será essa aquela que destinaste para teu servo Isaque. Assim saberei que tratas meu patrão com amor. Ele ainda não havia acabado de falar, quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filha de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela carregava um balde no ombro. Era uma jovem muito bela e virgem, não tinha tido relação com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o balde e subiu. O servo correu para ela e disse: Por favor, deixe-me beber um pouco da água do seu balde. Ela respondeu: Beba, meu senhor, e abaixou depressa o balde sobre o braço e lhe deu de beber. Quando terminou, ela disse: Vou dar de beber também para os seus camelos, até que fiquem saciados. Em seguida, ela esvaziou o balde no bebedouro e correu até o poço, a fim de tirar água para todos os camelos. O servo observava em silêncio, esperando para ver se Javé ia levar ou não a bom termo a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um anel de ouro que pesava 5 gramas e o colocou nas narinas dela. Depois, colocou nos braços dela 2 braceletes de ouro que pesavam 10 gramas e disse: Você é filha de quem? Diga para mim, será que na casa do seu pai há lugar para eu passar a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Batuel, e o filho que Melca gerou para Nacor. E continuou: Em nossa casa há muita palha e forragem, e também lugar para passar a noite. Então o servo se prostrou e adorou a Javé, dizendo: Bendito seja Javé, o Deus do meu senhor Abraão. Ele não esqueceu o seu amor e fidelidade para com o meu senhor. Javé guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor. A jovem foi correndo para casa, a fim de contar à sua mãe o que lhe havia acontecido. Ora,
Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que correu para a fonte ao encontro do homem. De fato, quando Labão viu o anel e os braceletes que estavam com sua irmã, e quando ouviu o que ela contava, foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto aos camelos, perto da fonte. Então disse para ele: Venha, bendito de Javé, porque você está aí fora, quando já preparei alojamento e lugar para os camelos? O homem entrou na casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem para os camelos, e levou água para que o servo e seus acompanhantes lavassem os pés. Quando ofereceram comida, o servo disse: Não vou comer enquanto não tratar do meu assunto. Labão respondeu: Pois fale. O servo disse: Eu sou servo de Abraão. Javé abençoou imensamente o meu senhor e o tornou rico. Deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentas. Sara, a mulher do meu senhor, já velha, deu a ele um filho, que é o herdeiro de tudo. Meu senhor me fez prestar este juramento: Você não tomará para meu filho uma esposa entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou morando. Você irá à casa de meu pai e de meus parentes, e aí escolherá uma esposa para meu filho. Então eu disse ao meu senhor: E se a mulher não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Javé, a quem meu comportamento agrada, vai enviar seu anjo com você. Ele dará êxito à sua missão e você encontrará uma esposa para o meu filho na casa de meus pais e parentes. Você ficará livre do juramento quando for à casa dos meus parentes. Sim, você ficará livre do juramento se eles negarem a mulher. Hoje eu cheguei à fonte e disse: Javé Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo a viagem que empreendi. Aqui estou junto à fonte e vou dizer para a jovem que vier buscar água: dê-me de beber um pouco da água de seu balde. Se ela me disser: beba, que também vou tirar água para os seus camelos, então será essa a esposa que Javé destinou ao filho do meu senhor. Eu não tinha acabado de falar comigo mesmo quando chegou Rebeca, com o balde no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu pedi a ela: por favor, dê-me de beber. Ela baixou logo o balde e disse: beba, que também vou dar de beber a seus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos meus camelos. Então eu perguntei a ela: você é filha de quem? E ela respondeu: sou filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacor. Então eu lhe pus este anel nas narinas e estes braceletes nos braços. Prostrei-me, adorei Javé, bendisse a Javé, Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para levar ao filho do meu senhor a filha do irmão dele. Portanto, digam-me se querem ou não mostrar amor e fidelidade ao meu senhor, para que eu possa agir de acordo. Labão e Batuel disseram: isso vem de Javé, e nós não podemos dizer nem sim, nem não. Aí está Rebeca. Tome-a e vá, e que ela seja a esposa do seu filho. A esposa do filho do seu senhor, conforme disse Javé. Quando o servo de Abraão ouviu isso, prostou-se por terra diante de Javé. Depois pegou joias de prata e ouro e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Então comeram e beberam, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, o servo disse: deixe-me voltar para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: deixe que a jovem fique ainda 10 dias conosco. Depois ela irá. Mas o servo replicou: não me detenham, pois Javé deu êxito à minha viagem. Deixe-me voltar ao meu senhor. Então eles disseram: vamos chamar a jovem e perguntar-lhe sua opinião. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer partir com esse homem? Ela respondeu: quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca com sua ama, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca, dizendo:
você é nossa irmã. Torne-se milhares de milhares e que sua descendência conquiste as cidades inimigas. Rebeca e suas servas se levantaram, montaram nos camelos e acompanharam o homem. E foi assim que o servo de Abraão levou Rebeca. Isaque tinha voltado do poço de Larói, na verdade, e morava na terra de Negueb. Ao pôr do sol, Isaque saiu para passear no campo e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Ela apeou do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem lá no campo que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque introduziu Rebeca em sua tenda e recebeu por esposa. Isaque amou-a, consolando-se assim da morte de sua mãe. Apenas um comentário aqui bem rapidinho, né? O capítulo 24 é um capítulo um pouco grande, um capítulo um pouco extenso, mas é muito interessante, né? Que aqui a gente vê que Abraão, ele pede para que o seu servo, né, vá até um outro lugar para encontrar uma esposa para Isaque. E o servo, muito fiel, muito temente, né, confia naquilo que o patrão pede e segue o caminho. E mesmo ali com algumas dúvidas, né, pergunta para o patrão se caso não der certo, se caso a mulher não quiser vir comigo, ele fala assim, ó, confia em Deus, porque ele vai estar com você. Então isso é muito interessante, mostra que nós temos que confiar em Deus em todos os momentos, né? Nos momentos de dúvida, nos momentos que a gente tem que ir para cima, que a gente tem que ter coragem para ir em busca dos objetivos. Vamos para o capítulo 25. Abraão tomou outra mulher chamada Setura. Esta gerou para ele Zanrã, Zequissã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jequissã gerou Sabá e Dadã. E os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Loomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos esses são descendentes de Sétura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de seus concubinas, Abraão lhes deu presentes e ainda em vida os mandou para longe do seu filho Isaque, para o leste, a região oriental. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos. Depois, Abraão expirou e morreu numa velhice feliz, idoso, e se reuniu com seus parentes. Isaque e Ismael, seus filhos, o enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Seor, o Eteu, campo que está diante de Mambré. É o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Het. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, e Isaque morou junto ao poço de Lai-Roi. Aqui, Abraão acaba falecendo, né? São estes os descendentes de Ismael, filho de Abraão e Agar, a escrava egípcia de Sara. Nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito, Nabaiote, depois Sedar, Adbeel, Mabissã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis e Sedma. São esses os filhos de Ismael e seus nomes por cercados e acampamentos. 12 chefes de tribo. Ismael viveu 137 anos, depois expirou, morreu e se reuniu com seus parentes. Habitou desde Évila até Sur, que está ao leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu na frente de todos os seus irmãos. História de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou a Javé por sua mulher,
porque ela era estéril. Javé escutou sua mulher Rebeca e ficou grávida. As crianças, porém, lutavam dentro dela. Então ela disse: Se é assim, para que viver? Então foi consultar Javé. E Javé lhe disse: Em seu ventre há duas nações. Dois povos se separaram em suas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o dia do parto, Rebeca teve gêmeos. O primeiro saiu, era ruivo e peludo, como um manto de pelos, e lhe deram o nome de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, com a mão segurando o calcanhar de Esaú, e lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú se tornou hábil caçador, homem rude, enquanto Jacó era um homem tranquilo, morando sobre tendas. Isaque apreciava a caça e preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Aqui a gente vai conhecendo as histórias, né? A história dos filhos de Isaque e de Rebeca. Certa vez, Jacó estava preparando um cozido, quando Esaú voltou do campo, esgotado. Esaú pediu a Jacó: Deixe-me comer dessa coisa vermelha, porque estou esgotado. É por isso que ele recebeu o nome de Edom. Jacó respondeu: Venda-me primeiro o direito de primogenitura. Esaú disse: Estou quase morrendo. Que me importa o direito de primogenitura? Jacó retomou. Primeiro o juramento. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu o pão e o cozido de lentilhas. Esaú comeu e bebeu. Levantou-se e partiu. E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Capítulo 26, tá bom? Houve fome no país, além daquela que tinha havida no tempo de Abraão. E Isaque foi para Gerara, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Javé apareceu a Isaque e disse: Não desça para o Egito, fique na terra que eu lhe disser. Fique morando aqui neste país, e eu estarei com você e o abençoarei. Pois eu darei todas essas terras a você e a seus descendentes, cumprindo o juramento que fiz com seu pai Abraão. Tornarei a descendência de vocês numerosa, como as estrelas do céu, e darei a seus descendentes todas essas terras. Por meio da sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão me obedeceu, observou meus preceitos e mandamentos, meus estatutos e leis. Então Isaque ficou em Gerara. Os homens do lugar perguntaram a Isaque sobre Rebeca. Isaque respondeu: É minha irmã. Ele ficou com medo de dizer que era sua mulher, pois pensava: Os homens deste lugar me matarão por causa de Rebeca, pois ela é muito bonita. História que é até um pouquinho parecida, né, com a de Abraão e de Sara. Isaque se encontrava aí já fazia muito tempo. Quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhou certo dia pela janela e viu Isaque acariciando a esposa Rebeca. Abimeleque chamou Isaque e disse: É claro que ela é sua mulher. Por que você disse que é sua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que iam me matar por causa dela. Abimeleque continuou: Por que você fez isso? Por pouco, alguém do povo dormiria com sua mulher, e você nos tornaria todos culpados. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher morrerá. Isaque semeou aquela terra, e nesse ano colheu o cêntuplo. Javé o abençoou, e ele foi ganhando muito, até ficar bem rico. Tinha rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus ficaram com inveja. Os filisteus haviam entulhado e coberto da terra todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, haviam cavado no tempo de Abraão. Abimeleque disse a Isaque: Vá embora daqui, porque você ficou mais poderoso do que nós. Isaque foi embora dali, acampou no vale de Gerara e aí se estabeleceu.
cavou de novo os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram aí uma fonte, mas os pastores de Gerara brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Isaque então chamou esse poço de Desafio, pois brigavam por causa dele. Cavaram outro poço e também acabaram brigando por causa dele. A este, Isaque deu o nome de Rivalidade. Então, partiu daí e cavou outro poço. E como não houve briga por causa deste, deu-lhe o nome de Campo Livre, dizendo: agora Javé nos deu o campo livre para que prosperemos na terra. Daí Isaque subiu para Bersabeia. Nessa noite, Javé apareceu a ele e disse: eu sou o seu Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes, em atenção a meu servo Abraão. Isaque levantou aí um altar, invocou o nome de Javé e armou sua tenda, e seus servos começaram a cavar um poço. Abimeleque, juntamente com Ocasate, seu conselheiro, e Ficol, chefe do seu exército, foi de Gerara para visitar Isaque. Isaque lhes disse: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês me odeiam e me expulsaram. Eles responderam: vimos que Javé está com você e combinamos fazer um juramento e uma aliança entre nós e você. Jure que não nos fará nenhum mal, assim como nós não o tratamos mal e o deixamos partir em paz. Agora você é um abençoado de Javé. Isaque preparou um banquete, comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e fizeram um juramento mútuo. Depois, Isaque os despediu e eles o deixaram em paz. Nesse dia, os servos de Isaque lhe levavam notícias do poço que haviam cavado. E disseram: encontramos água. Isaque deu ao poço o nome de Seba, de onde vem o nome Bersabeia, até o dia de hoje. Quando Esaú completou 40 anos, tomou como esposas Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bazemate, filha de Elon, o Eteu. Elas se tornaram amargura para Isaque e Rebeca. Então aqui a gente finaliza, né? Mais uma leitura bíblica. Hoje a gente leu, deixa eu pegar aqui. Hoje a gente leu um pouquinho aqui sobre a história de Isaque, depois que ele se casou ali, né? Conheceu Rebeca. E Abraão acabou falecendo depois de um tempo. E eles casaram, foram para a cidade lá onde Abimeleque habitava. E, né? Ele tem até uma história um pouquinho parecida com a história de Abraão, onde ele falou para as outras pessoas daquela cidade que Rebeca era sua irmã. Na verdade, Rebeca era sua esposa, né? Mas ele como uma forma de protegê-la. Então, Abimeleque expulsa ele da cidade, né? Depois de descobrir que ela era sua esposa. E aí eles vão partindo para outras cidades. E a gente percebe, né, muito bem, assim como Abraão tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, com Javé, Isaque também segue o mesmo caminho do pai. Então, que você possa aí estar lendo, tá compartilhando esse vídeo com alguém do seu convívio, para que a gente possa estar lendo a Bíblia juntos aí, tá bom? Hoje foi mais um dia, amanhã estaremos de volta e vamos ler a Bíblia, tá bom? Deus abençoe muito você. Tamo junto.